No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula vai falar sobre as relações de trabalho no campo. Será que tem somente essa poesia, A Vida no Campo? Confere aí a nossa aula depois da vinheta. Valeu, pessoal! Então, pessoal, gostaria de pedir para você curtir, compartilhar nosso vídeo, nos acesse nas redes sociais. Nós precisamos muito do seu auxílio para poder democratizar o conhecimento. A nossa aula de hoje será sobre as relações de trabalho no campo. Se liga aí e acompanha nosso vídeo, beleza? E o agronegócio ou o trabalho no campo gera os seguintes tipos de personagens, ou seja, os trabalhadores no campo, são esses os trabalhadores. Então, nas universidades federais que têm vestibulares, eles cobram muito a relação de trabalho no campo. Essa relação de trabalho no campo, pegando essas aí, a gente pode dividir de duas maneiras: relações capitalistas e relações não capitalistas. O que são as relações capitalistas? São aquelas que têm pagamento de salário, têm pagamento de mão de obra. Aquela que o trabalhador trabalha e recebe por um trabalho feito ou recebe mensalmente. Essas são chamadas relações capitalistas no campo. O outro tipo de relação no campo são as não capitalistas. O que são as não capitalistas? São aquelas que não têm pagamento de salário, que não têm pagamento de mão de obra. Vamos ver aqui, então? Começando pelo poceiro. O poceiro é aquele que ocupa a terra de outro, né? Ele detém a posse de terra, mas ele não detém o título. Ele não é o dono. Então, poceiro não é uma relação capitalista. Poceiro é uma relação de ocupação. E nessa relação de ocupação da terra, nós temos aqui a questão da posse. Então, é uma relação não capitalista. Os poceiros são a causa dos grandes problemas de conflitos pela posse da terra no Brasil. E a gente já viu que, quando o Brasil começou a ser povoado, privilegiou as classes sociais mais elevadas e marginalizou a terra, esse meio de produção, do branco pobre, do indígena e do preto escravo. Por isso que a terra, no processo histórico de povoamento, foi moldada à base de latifúndios. Então, o poceiro é uma relação não capitalista. Grileiro. Grileiro é uma palavra que você vê por aí que nem é trabalhador. Esse cara é o marginal no campo. O que é o grileiro? O grileiro é aquele que falsifica títulos de terra. Ele ocupa uma propriedade, não pagou nada por ela, mantém conflitos e faz documentos falsos dela, né? Então, vamos deixar aqui um preconceito de lado. Muita gente pensa que grileiro é pobre. Pobre não tem dinheiro para pagar propina para cartório para fazer documento falso. A maioria dos latifundiários da nova fronteira agrícola, que é a região da Amazônia, né? A maioria dos latifundiários são grileiros. Invadiram uma terra devoluta, ou seja, uma terra que é do Estado, ou tomaram essa terra, fizeram conflitos com outros pequenos poceiros, expulsaram poceiros, estão matando e invadindo terra indígena e muitas vezes falsificam documentos de escritura que compraram essa terra não sei quando, e quando se vai buscar, em muitos casos, o cartório foi incendiado, né? Então, tem muito disso, sobretudo no norte
do país. Né? Então, os grileiros são aqueles que ocupam terra e falsifica títulos, falsifica documentos. E isso é bandido, né, gente? Quem falsifica documento, quem falsifica dados é criminoso. Os gatos. Gato é um termo que é usado para definir boia fria. Né? A verdade é o que contrata o boia fria. O gato é o empreiteiro. É uma relação de trabalho, por exemplo, eu sou um latifundiário e tem um canavial todo para ser colhido. Eu contrato um empreiteiro, então é uma terceirização. Eu contrato um empreiteiro, ele diz para mim, olha, para colher o seu canavial, eu vou cobrar 30 mil reais. Combinei com ele, beleza. Está combinado com ele. Ele vai na periferia, sobretudo das cidades do interior, ele vai na periferia e contrata o boia fria. Quanto mais baixo é o valor do salário do boia fria, mais ele lucra. Entendeu? Então, o gato é o empreiteiro na linha de produção. Os empresários são os grandes fazendeiros. Essa é uma relação capitalista. Os grandes fazendeiros que produzem, né, tá naquela parte da empresa rural, eles produzem, eles utilizam a sua propriedade de forma racional. Né? Esses são os empresários. Os seringalistas é uma relação não capitalista. O seringalista é aquele que trabalha. Perdão, os seringalistas é uma relação empresarial. Estou confundindo seringalista com seringueiro. Né? O seringueiro que é aquele que extrai a natureza. O seringalista é o empresário, ou planta a, 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 a floresta, né? A área que vai explorar, ou ele contrata outros trabalhadores para eles. Então, a gente tem o seringalista, são os empresários donos dos seringais, muito comum na região amazônica. O peão é uma forma de trabalhador, capitalismo, relação de capitalismo. O peão é aquele que recebe um salário. Na maioria das vezes, o peão ele é contratado com carteira assinada. Então, com carteira assinada, além de receber um salário mensal, ele tem garantido as leis trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia e tudo mais. Né? E os trabalhadores sem terra. De maneira geral, os sem terra trabalham na sua ocupação, ou seja, ocupam áreas que não é dele, ou eles vão trabalhar como boia fria. Boia fria pode ser chamado de volante, pode ser chamado de corumba. São aqueles trabalhadores que trabalham na terra dos outros e nessa terra dos outros ele recebe mediante o dia trabalhado. Não tem férias, não tem 13º. A maioria dos trabalhadores sem terra que trabalham na terra dos outros são contratados pelos gatos. Eles não têm vínculo com o dono da fazenda. Então, se alguém morrer no trabalho, azar é dele. Se alguém for picado por uma cobra, o dono da fazenda não se responsabiliza por isso. Se ele trabalhou doente, né, ele não consegue mais trabalhar, então eu dispenso ele do trabalho e ele não tem renda enquanto ele está se recuperando da doença, recebe por dia trabalhado. Então, aí a imagem de alguns disso aí, né? Você vê o poceiro, você vê o grileiro, né? Até num conflito com arma na mão aí, você vê o gato, que é o contratante da mão de obra, você vê um empresário, né? Você vê aí o peão e você vê os trabalhadores sem terra. Uma parte é boia fria e outra parte estão se organizando em movimentos que pedem reforma agrária. Então, é isso que você tem que entender sobre os trabalhadores rurais. Obrigado a você que ficou até o final, curtiu o nosso vídeo.
Espalhe esse vídeo pelas redes sociais, nos ajude a democratizar o conhecimento. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, e por aí vai, Telegram e por aí vai. Então, a gente conta com você para a gente poder fazer o conhecimento chegar a todas as pessoas. Infelizmente, nós vimos que a vida no campo não é tão poética como descreve a maioria das músicas sertanejas. Mas vamos lá, a gente vai conseguir mudar isso com muita luta. Valeu! Fui!